E agora eu vou te ensinar as perguntas LPN e você depois na sequência vai conseguir colocar já em prática esse conhecimento. Então, iniciando então pela localização. Cliente, qual que é a região que você procura o seu imóvel? Depois, nós perguntamos para o cliente, e nessa região, por que você pesquisa nessa região? O que te chama a atenção nessa região? Por que você tem afinidade por essa região? E essa é uma pergunta que poucos corretores fazem. E é aqui que nós descobrimos o ouro da negociação. Porque pode ser que esse cliente prefira essa localização. Porque ele mora ou já morou nessa região, porque ele trabalha ou já trabalhou nessa região, ou simplesmente prefere. Uma questão de um sonho que ele desejava realizar morando nessa região, ou porque existe uma escola, ou existe uma questão em relação a um shopping, a um parque, a uma praia. Então existem N motivos para o cliente preferir de fato essa região. E por último, o item importante também em relação ao deslocamento, né? Como essa pessoa vai se relacionar no seu dia a dia em relação a essa região. E a última pergunta, que geralmente quando nós fizemos a aplicação prática e as observações para desenvolver a metodologia, foi que poucos corretores perguntam se o cliente já chegou a avaliar outra região. E se ele gostou, se ele não gostou, por que ele viu esse imóvel somente nessa região. E quando você faz essas três perguntas, eu quero que você imagine aqui na tela agora um mapa, certo? Então, dependendo de como o cliente vai respondendo essas perguntas, nós vamos criar uma área. E após essa área de definição do cliente, pode ser que ele deseje restringir essa área ou expandir essa área. Então, a primeira vantagem de você aplicar uma técnica de vendas LPN é que você consegue criar um mapa para o seu cliente e ele consegue visualizar como funciona aquela região, quais imóveis existem naquela região e como que ele pode resolver o seu problema de busca imobiliária. Agora que eu já sei a localização do cliente, eu vou perguntar para o cliente assim, cliente, quais as características do imóvel que você busca? Geralmente o cliente vai responder 3. O tipo do imóvel, se é um apartamento, uma casa, né? Ele vai responder o número de quartos e o tamanho. Poucas vezes o cliente vai falar do que ele gosta, né? Mas em alguns casos o cliente acaba respondendo da seguinte forma. Olha, procura um apartamento de 2 quartos com 70 metros quadrados e eu gosto de sacada com churrasqueira. Agora, a cereja do bolo para o corretor e para a corretora é quando a gente pergunta para o cliente, o que você não gosta? Como a gente trabalha com um portfólio muito grande de imóveis, essa pergunta do cliente, o que você não gosta, facilita a seleção posterior dos imóveis para apresentação. Quantas vezes você estava atendendo um cliente, você buscou tudo aquilo que ele gostava e no final ele não comprou porque tinha um item que ele não gostava e a gente não identificou ele anteriormente. Então, dica de ouro, pergunte também o que o seu cliente não gosta. E, por último, aqui em relação ao produto, quem vai residir nesse imóvel? Então, desde que o homem começou a morar nas cavernas e hoje em dia ele mora nos seus imóveis, nos seus apartamentos, nas suas casas, existe uma necessidade com que aquele imóvel faça com que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Então, entender se tem um pet, se não tem um pet, se tem um filho, a idade dos moradores, o estilo de vida do morador, vai fazer com que você tenha um atendimento ainda mais personalizado. E mesmo que seja um imóvel para investimento, conhecer o público ideal para a moradia nesse imóvel torna uma locação, uma revenda, uma questão mais prática, inclusive aumentando a rentabilidade aí do imóvel. A pergunta de negociação. E aqui tem uma pergunta de $1 milhão, que eu sempre falo. Porque geralmente a gente pergunta para o cliente, você procura algo pronto ou na planta? Né? Você tem dinheiro ou não tem dinheiro? E nós, depois de muita aplicação, eu diariamente com a minha equipe descobri que existe uma pergunta chave, que é, cliente, você procura algo pronto, com pagamento no ato, ou você procura algo na planta com parcelamento? E é interessante que aqui, quando você faz essa pergunta, o cliente se questiona. Porque geralmente o cliente busca algo pronto, mas não tem o dinheiro. Ou o cliente busca algo na planta e tem o dinheiro. E quando você faz essa pergunta dessa forma, o cliente não vai te responder se ele procurar algo pronto no ato ou na planta parcelado. Ele vai falar as duas questões de forma separada. Então, primeiro ele vai falar do prazo de moradia e depois, possivelmente, ele vai mencionar para você justamente qual é a condição de compra dele. E aqui você abre já todo o caminho necessário para questionar o cliente. Cliente, e como que você deseja realizar a sua compra? Financiado, consórcio, parcelado ou direto e por último à vista. Você não precisa fazer a pergunta apresentando os 4 itens. Você pode fazer de forma direta. Cliente, como você deseja realizar a compra do seu imóvel?